Olá, turma! Hoje eu vou falar um pouco sobre os protocolos de autoavaliação vocal. Essa é uma das aulas que fazem parte do conjunto de aulas para o estudo da prova de acesso. Nessa aula nós faremos uma breve introdução e apresentaremos uns instrumentos que são os mais conhecidos e validados para o português brasileiro. Tem outros que são validados para o português brasileiro, mas estes são os principais. A autoavaliação vocal nada mais é do que a percepção que o indivíduo tem sobre a sua produção vocal, os aspectos que permeiam essa produção vocal do indivíduo. Quando a gente pensa numa análise clínica e no que ela precisa envolver, a gente logo pensa na análise perceptiva auditiva, numa análise acústica, mas isso está ali no campo da perspectiva do clínico. Então, o que o clínico enxerga daquele problema vocal? Quando a gente pensa numa análise clínica completa, nós precisamos pensar também na perspectiva do paciente. O que o paciente enxerga sobre o seu problema vocal. Então, esse gráfico que eu fiz aí bem simples é para entender que uma análise clínica completa precisa envolver tanto a perspectiva do clínico quanto a perspectiva do paciente. Para isso, os protocolos de autoavaliação. A autoavaliação da voz contribui para a reflexão sobre a voz, aumenta a percepção que o indivíduo tem do problema e permite a melhor compreensão sobre a comunicação, sendo capaz também de trazer informações que não são obtidas por nenhuma outra dimensão avaliativa. A correlação entre a avaliação fonoaudiológica clínica e a autoavaliação do paciente, embora seja positiva, é de força muito fraca. Ou seja, não é interessante inferir sobre a autoavaliação do paciente a partir de outros métodos. Por isso, hoje nós vamos falar dos métodos validados para avaliar essa subjetividade, a percepção que o paciente tem sobre o seu problema de voz. O primeiro protocolo que nós iremos falar é o QVV, Qualidade de Vida em Voz. Ele foi um protocolo traduzido e adaptado em 2009 por Mara Belar e colaboradores. Ele é simples e funcional e possui somente 10 itens, e por isso ele se destaca pela rapidez de aplicação. Ele tem o objetivo de fazer uma análise dos aspectos de qualidade de vida relacionados à voz e quantificar a influência da disfonia no dia a dia do paciente. O paciente vai responder as questões baseado em como a sua voz tem estado nas 2 últimas semanas e considerando tanto a severidade do problema quanto a frequência do aparecimento. Essas respostas vão ser de acordo com uma escala Likert, que vai variar de 0 a 5 pontos, onde 1 é entendido como nunca acontece e não é um problema, e 5 é entendido como acontece sempre e realmente é um problema ruim. Ou seja, quanto maior o número, maior a severidade e frequência percebida pelo paciente. O QVV ele oferece um score total, que varia de 0 a 100, onde 0 indica uma qualidade de vida ruim e 100 uma qualidade de vida excelente. Ele também tem um score para cada domínio, um score para o domínio socioemocional e um score para o funcionamento físico. Para calcular os scores, eles têm cada um uma fórmula. Essa aqui é a fórmula para calcular o score total. Esse score bruto nada mais é do que a soma das respostas dos 10 itens. Então você soma tudo aqui que o paciente respondeu em cada um dos itens, que vai gerar o score bruto. Substitui aqui na fórmula, nesse caso a soma é 32, acreditem em mim, se eu não errei nos cálculos, é 32. E aí você vai seguir até seguir, no caso, com a matemática, né, que é uma das partes também não são fáceis, até chegar no total. Mas isso aqui é matemática básica. Então, primeiro parêntese, depois que você resolver os parênteses, você faz divisão e multiplicação, terminou as divisões e multiplicações, faz subtração e adição. Beleza? É só isso, é bem simples. Então, substituiu na fórmula, essa daqui, essa primeira, você consegue encontrar o score bruto
o score total do QVV. Já para calcular o domínio socioemocional, nós temos essa fórmula que é um pouquinho diferente da anterior. E aqui, como a gente está calculando o domínio socioemocional, o score bruto é a soma das respostas das questões dos itens, no caso, né, das questões 4, 5, 8 e 10. Então, 4, 5, 8 e 10, você soma as respostas, vai gerar o score bruto. Depois que você somar, no caso a soma minha aqui deu 15, você só continua a matemática. 15 menos 4, 11, dividido por 16, vai dar esse número gigantesco. Multiplica por 100 e subtrai esse valor aqui de 100. E você vai ter o score domínio socioemocional. Então é só utilizar a fórmula. Assim como no score do funcionamento físico. Existe essa fórmula aqui, onde o score bruto, por ser o score do funcionamento físico, vai ser a soma dos itens, das respostas, né, dos itens 1, 2, 3, 6, 7 e 9. Deu até uma travada aqui, confundi um pouco. Mas é isso, 1, 2, 3, 6, 7 e 9. Você vai somar aqui e vai gerar o score bruto. Você substitui nessa fórmula aqui, que a fórmula é um pouquinho diferente se vocês compararem. E aí você vai ter o score de funcionamento físico. É isso. É assim que vocês vão fazer para ter o resultado do QVV. O protocolo Índice de Desvantagem Vocal ele foi traduzido e adaptado em 2007 por Santos, Gasparini e Belal, sendo um protocolo de 30 questões, considerado muito longo para o uso clínico. Entretanto, existe uma versão resumida, que é essa que eu decidi apresentar, que contém apenas 10 perguntas, que é o IDV-10, e também foi validado em 2010 por Costa, Oliveira e Belal. Como dito, são 10 afirmações quanto à voz em nível orgânico, funcional e emocional, e o paciente vai responder de acordo com uma escala que vai variar de 0 a 4, onde 0 é nunca e 4 é sempre. O cálculo para obter o score é feito a partir do somatório de todas as respostas do paciente, que pode variar de 0, que é nenhuma desvantagem, até 40, que é a desvantagem máxima. No estudo de validação foi encontrada uma nota de corte de 7,5 para diferenciar indivíduos com e sem desvantagem vocal. Então, até 7,5 é um indivíduo sem desvantagem vocal. A partir de 7,5 é um indivíduo com desvantagem vocal. Outro protocolo também validado é o Protocolo do Perfil de Participação e Atividades Vocais, PPAV. Ele foi validado em 2013 por Ricati, Oliveira e Belal. Ele possui 28 questões divididas em 5 partes. Uma sobre severidade do problema vocal, 4 sobre severidade do problema vocal no trabalho, 12 questões abordando o efeito da voz na comunicação diária, 4 questões sobre o efeito da voz na comunicação social e 7 questões sobre o efeito da voz na manifestação das emoções. Segundo os autores que validaram esse protocolo, ele é o único que contempla uma questão importante proposta pela Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, a CIF, que é a participação e a limitação de atividades. Além disso, ele é um dos únicos instrumentos que aborda aspectos no trabalho, na vida social, na vida diária e na expressão das emoções, oferecendo dessa maneira mais detalhes do que os demais instrumentos validados. As respostas do PPAV elas vão variar de 0 a 10 e serão dadas a partir de uma escala analógico-visual. Assim como o KPV, cada item do protocolo, cada um dos 28 itens do protocolo, tem uma escala analógico-visual que será marcada pelo paciente. O clínico
ele vem com uma régua posteriormente às marcações e mede os valores para cada item que tem que ser anotados, e os scores são obtidos por somatório. Então, por exemplo, na seção autopercepção da voz, que tem uma questão só, o score pode variar de 0 até 10. Na seção efeitos na comunicação diária, o score pode variar de 0 a 120, por exemplo, porque tem 12 questões. Então, o score pode variar de acordo com a quantidade de questão na seção. O score máximo ele varia de 0 a 280 pontos, porque são 28 questões do protocolo e esse é o score total, é a soma de todas as questões. Ainda, além disso, podem ser calculados 2 scores adicionais. Um score conhecido como pontuação de limitação de atividades, onde se soma as questões pares do protocolo. Então, as questões 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Então, são 10 questões e por isso vai variar de 0 a 100. E a pontuação de restrição de participação, PRP, que é a soma das questões ímpares do protocolo. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 e 21. Como são 10 questões, também varia de 0 a 100. Segundo Martinello, 2009, em sua dissertação com o título Avaliações Psicométricas de Qualidade de Vida e Voz em Professores da Rede Municipal de Bauru, a diferença entre os dois scores é entendida quando a gente lê as perguntas que são somadas no protocolo. A pontuação de limitação de atividades, PLA, refere-se à interferência do problema vocal imediatamente. Por exemplo, as pessoas pedem para você repetir o que acabou de dizer devido ao seu problema de voz. Então, é uma questão imediata. Esse é um exemplo da questão 6, que é somado para o cálculo da PLA. Já a pontuação de restrição de participação, ela refere-se à interferência do problema vocal no passado até o presente momento. Por exemplo, dá um exemplo da questão 7 agora. Nos últimos 6 meses, você alguma vez evitou falar com as pessoas devido ao seu problema de voz? Essa é a questão 7, que é uma das somadas para se obter a pontuação de restrição de participação. Então, é isso. Para conhecer um pouco mais, eu estou indicando sempre os estudos aqui nas laterais dos slides. Aqui nesse quadro, nós temos os valores de referência do QVV, do IDV e do PPAV. Lembrando que esse IDV aqui, esse valor de referência é para o IDV completo. Eu apresentei o IDV 10, que tem o valor de corte. Esse aqui é para o IDV completo. Mas eu deixei aqui para futuramente, caso alguém precise, tem aqui na aula. Indivíduos com vozes saudáveis tendem a apresentar valores próximos a esses daqui. Já indivíduos com disfonia, com algum problema vocal, tendem a apresentar valores próximos a estes aqui. Então, tem os valores de referência para cada um dos scores dos protocolos. O índice de fadiga vocal, o IFV, é o protocolo que tem como objetivo identificar indivíduos com fadiga vocal. Exatamente. A fadiga é uma das queixas mais comuns dos indivíduos com disfonia e pode ser compreendida como, agora eu vou tentar caracterizar como que está descrito na literatura, pode ser compreendida como uma síndrome caracterizada por sintomas de cansaço da voz e sensação de esforço associado à sua utilização, podendo simultaneamente existir dor na região do pescoço, ou como o aumento progressivo da percepção do esforço fonatório, acompanhado por uma diminuição da capacidade fonatória. O protocolo original ele possui 19 questões e recentemente, bem recente inclusive, em 2020, foi validado por Zambon e colaboradores o protocolo IFV com 17 questões. Então, o protocolo que nós devemos utilizar é este, validado com
17 questões. Essas questões são divididas em 4 fatores, sendo o fator 1, fadiga e limitação vocal, fator 2, restrição vocal, fator 3, desconforto físico associado à voz, fator 4, recuperação com repouso vocal. As respostas neste protocolo, elas são dadas a partir de uma escala Likert de 4 pontos, variando de 0 a 4, onde 0 significa nunca e 4 sempre. Para calcular os scores desse protocolo, basta fazer um somatório simples para cada fator. Então, para o fator 1, soma-se as questões do fator 1, todas essas questões, de 1 a 7. Para o fator 2, soma-se as questões do fator 2, questões de 8 a 10. Para o fator 3, as questões do fator 3, de 11 a 14. Para o fator 4, as questões do fator 4, de 15 a 17. E para obter o score total, você vai utilizar os resultados dos outros fatores. Então, você vai somar fator 1, o resultado que você obteve aqui no fator 1, com o resultado que você obteve no fator 2, com o resultado que você obteve no fator 3, mais a inversão do fator 4. Como que se inverte o fator 4? Pega esse valor máximo que você pode obter nesse fator, menos o que você obteve. Aí você inverte. Então, essa aqui é a fórmula. 12 menos o fator 4. Pronto, grava assim, fica mais fácil. Ou utiliza quando precisa. Tá bom? Além disso, eu trouxe essa tabela aqui que tem a pontuação máxima que você pode obter em cada um dos fatores e os valores de corte que foram validados pelo estudo que eu já mencionei. A escala de sintomas vocais ela foi traduzida e validada em 2011 pelo Thiago Moretti na sua tese de mestrado. Essa escala é considerada psicometricamente robusta e apresenta 30 questões, divididas em 3 subescalas: limitação, emocional e físico. Essa escala é um instrumento validado, confiável e sensível para a autoavaliação do impacto de uma disfonia na qualidade de vida de um indivíduo disfônico. Os indivíduos que responderem essas 30 questões vão levar em consideração uma escala Likert de 0 a 4 pontos, onde 0 indica nunca e 4 indica sempre. Os cálculos para obter os scores são feitos por somatório simples. Então, para obter o score total, soma-se os pontos de todas as questões. Já para obter o score de limitação, soma-se os pontos dessas questões, emocional dessas questões e o físico destas questões. Então, para cada score, você soma questões diferentes que estão descritas aqui nesse quadrinho. Tá bom? Nós temos também a escala de desconforto do trato vocal, que é um instrumento de autoclassificação que busca identificar a percepção sensorial do desconforto no trato vocal, utilizando para isso 8 descritores qualitativos: queimação, aperto, secura, garganta dolorida, coceira, garganta sensível, garganta irritada e bolo na garganta. Então, são 2 escalas, como vocês podem ver, que variam de 0 a 6 para cada um dos itens. O paciente vai responder de acordo com frequência, então nessa escala aqui ele vai responder de acordo com a frequência da queimação e nessa escala de acordo com a intensidade da queimação. E dessa forma ele vai responder nos demais itens. O objetivo aqui é estimar os sintomas do desconforto do trato vocal percebido pelos indivíduos, uma vez que os sintomas são só autoavaliados. Então, você só consegue autoavaliar um sintoma. Outro protocolo muito importante é o protocolo de estratégias de enfrentamento da disfonia. Ele é composto por 27 perguntas que tem o intuito de avaliar as estratégias de enfrentamento que o indivíduo utiliza para lidar ou para se adaptar à disfonia. E a disfonia ela pode ser considerada um evento estressor, por isso é interessante compreender quais são as estratégias que o indivíduo utiliza para lidar ou se adaptar a isso. Essa escala é respondida, essa
Esse protocolo é respondido com uma escala Likert, que varia de 0 a 5 pontos, onde 0 significa nunca e 5 sempre. E para análise é realizado um somatório simples de todas as questões do protocolo, que gera um score total, que varia de 0 a 135 pontos. Além disso, existem outros dois scores. Além do score total, você consegue realizar a soma de outros dois scores. Um score para analisar o foco no problema e um score para analisar o foco na emoção. Para encontrar esses scores, basta somar as respostas destas questões para obter o score do foco no problema e destas questões para obter o score do foco na emoção. Foco no problema varia de 0 a 50, foco na emoção de 0 a 85. Para melhor compreender esses scores, eu trouxe a teoria de Lazarus e Folkman, de 1984, que divide o enfrentamento em duas categorias funcionais. O enfrentamento focalizado na emoção, que visa a regulação da perturbação emocional e procura mudança no significado da situação, sem mudança na situação em si. E esse foco ele é mais utilizado em situações que são percebidas pelo indivíduo como inalteráveis. E tem também o o enfrentamento focalizado no problema, que busca controlar ou alterar a situação inicial que desencadeou o estresse. Ambas formas de enfrentamento são utilizadas em todos os episódios estressantes. Nós temos também as versões do PID reduzidas e adaptadas para o português brasileiro, o PID 10 e o PID 15. O PID 10 e o PID 15 produziram respostas semelhantes, sendo que o PID 10 conseguiu chegar mais próximo do protocolo completo. No final, quem define qual será utilizado é sempre o clínico, a partir de todas as questões da clínica, inclusive o tempo disponível para análise. E por último, nós temos o protocolo Eureka-Voice. Esse protocolo tem o objetivo de tentar elucidar para o clínico os aspectos que permeiam a adesão do paciente na terapia vocal. Muitos são os modelos que são utilizados para explicar a adesão do paciente. Um deles é o modelo transteórico de Prochaska e de Clemente, de 1982, que procura explicar a autopercepção de prontidão do paciente para os tratamentos de saúde em estágios. Ou seja, este protocolo, o Eureka-Voice, a partir do modelo transteórico, mostra em qual estágio que o paciente se encontra. Os estágios são divididos em pré-contemplação, onde o sujeito ainda não tem consciência de que existe um problema a ser enfrentado, contemplação, onde o sujeito considera seriamente a possibilidade de enfrentar o problema, mas nenhum esforço efetivo é feito com esse objetivo, ação, onde as tentativas para a mudança são evidentes, e manutenção, onde não ocorrem recaídas e existe um esforço contínuo por parte do sujeito. Então, o protocolo Eureka-Voice ele tem 32 itens, e para cada item, o indivíduo pode responder, a partir de uma escala Likert de 5 pontos, a uma das seguintes respostas. Discordo totalmente, discordo, não sei, concordo e concordo totalmente. O Eureka ele gera um score conhecido como score de prontidão para mudança, identificando se o indivíduo está ou não em uma fase adequada do ciclo de mudança para ser submetido à intervenção proposta. Para calcular, inicialmente se faz a média das questões que contemplam cada fase. Então, primeiro você vai fazer a média dos valores das questões que contemplam a fase pré-contemplação, então são essas. Depois, a média dos valores das questões que contemplam a fase contemplação, que são essas. Depois, da mesma forma, ação, essas. Manutenção, essas. Para aí sim calcular o score de prontidão.
para o cálculo do score de prontidão, você vai somar as médias da fase de contemplação, ação e manutenção. Então, você soma essas médias obtidas aqui, contemplação, ação e manutenção, e diminui com a média obtida aqui em pré-contemplação. E aí você tem o score de prontidão. Trouxe aqui também os pontos de corte. Quando o indivíduo no score de prontidão obtém 8 ou inferior, esse sujeito está em fase de pré-contemplação. De 8 a 11, o sujeito está em fase de contemplação. E de 11 a 14, o sujeito está preparado para uma atitude de ação diante do problema. E para terminar, eu gostaria de compartilhar essa frase. Sem a compreensão, tudo na vida se torna um grande desafio, porque compreender como o paciente se sente, o seu ponto de vista sobre o próprio problema e qual o grau de impacto que esse problema causa na sua vida é indispensável na nossa clínica fonoaudiológica. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu tentei deixá-la um pouco rápida, mas trazendo todos os protocolos que eu conheço. Tem outros protocolos, tenho certeza que tem outros, mas eu espero que pelo menos os que eu trouxe eu tenha conseguido deixá-los claro. Qualquer dúvida, deixo à disposição no Instagram e só entrar em contato.